Se você já investe em bolsa, renda fixa, fundos, esse vídeo não é para você. Agora, se você viu os últimos vídeos e começou a se interessar por guardar uma grana e se planejar, eu tenho umas dicas legais para te passar. Meu nome é Bernardo, eu manjo pra caralho de finanças e hoje a gente vai falar sobre primeiros investimentos. O Bernardo de hoje teria 3 dicas pro Bernardo lá atrás que errou a caça. Primeira dica, entendendo quanto vale o dinheiro. Segunda dica, aprende primeiro a renda fixa. Terceira dica, bancos, fintechs, corretoras de investimento e robôs de investimento. Primeiro ponto, para a gente entender quanto vale o dinheiro, a gente vai precisar de 3 informações. A Selic, o CDI e uma ajudinha da inflação. A Selic é a referência para as operações financeiras do Brasil. Só isso. Ela quem baliza o CDI. Hoje, a Selic está em 13,25% ao ano. O CDI é uma excelente referência para os seus investimentos. Você vai encontrar com essa palavra na sua vida de planejamento financeiro várias vezes. Hoje, o CDI está em 13,15% ao ano, viu? Bem próximo da Selic. E se o CDI for maior do que a inflação, você efetivamente ganhou dinheiro. A inflação é a diminuição do seu poder de compra no tempo. E para que eu estou te passando essa informação? Para que você entenda que se você só guarda o dinheiro e não investe, efetivamente você está perdendo dinheiro. Dessa primeira parte, eu quero que você guarde 2 informações. A primeira é o CDI a 13,15% ao ano e a segunda é, se você só guarda e você não investe, você está perdendo dinheiro. Agora, juntando tudo isso, em tempos de Selic relativamente alta, 13,25%, consequentemente o CDI também está alto, 13,15%. O que quer dizer que investimentos de baixo risco vão te dar um bom retorno e bem acima da inflação, mesmo que bem abaixo desse seu pensamento megalomaníaco de que você vai fazer com R$1.000, R$1 milhão em 6 meses. Tá. E que investimentos de baixo risco são esses? Entramos na dica 2. Aprende primeiro a renda fixa, cara. Lá é bem de boa. O que é a renda fixa? A renda fixa é um tipo de investimento em que você empresta dinheiro para uma instituição, pode ser pública ou privada, em troca de juros por determinado período de tempo. Nessa modalidade de investimento, nós vamos dar uma olhada em LCIs, LCAs, Tesouro Direto e CDB. Só conceito mesmo. Rápida explicação, prós e contras e o próximo. LCIs e LCAs, letras de crédito imobiliário e letras de crédito do agronegócio. Na sua essência, as duas são muito parecidas. Quais são os prós? São de baixo risco, são isentas de imposto de renda e são garantidas pelo Fundo Garantidor de Crédito, o FGC. O FGC ele garante até 250 mil por CPF. Se acontecer algum problema com a instituição que emitiu aquela LCI ou aquela LCA, você está coberto até 250 mil. Quais são os contras? São prazos mais longos, tem baixa diversificação e baixa disponibilidade no mercado. Às vezes é um pouco difícil de você achar diretamente na sua instituição uma LCI. Tesouro Direto. O Tesouro Direto é a compra de títulos públicos federais emitidos pelo governo. Quais são os prós? Acessibilidade. Eles são baratos, são fáceis de você entrar e tem uma boa diversidade de opções. E quais são os contras? Incide o imposto de renda sobre o rendimento dessa aplicação e eles têm variação de valor no mercado secundário. Os títulos do Tesouro Direto têm prazo mais extenso. Para que você se livre deles no meio do caminho, você precisa vender eles para uma outra pessoa. E aí vai ser o valor daquele momento da venda. CDBs e RDBs, certificados de depósito bancário ou recibo de depósito bancário. Quais são os prós? Variedade de prazos e taxas e eles são garantidos pelo FGC. Quais são os contras? Eles também têm a incidência do imposto de renda sobre o rendimento e possibilidade de retorno um pouco menor quando comparado com outros investimentos. E qual desses é o melhor? Depende. Para você que está começando agora, todos são bons. O que vai dizer de fato qual é o melhor é quanto você tem e quanto tempo você está disposto a não mexer naquele dinheiro. E qual o mínimo de retorno que eu estou atrás. Para você que está começando agora, seria uma boa referência 100% do CDI, ou seja, 13,15% ao ano, que foi aquela base que a gente já viu no começo do vídeo. Você que viu o último vídeo, conseguiu separar uma grana para começar a aplicar, eu não recomendaria que você fizesse aplicações muito longas. Primeiro entende se o que você planejou naquela planilha que a gente fez no último vídeo é a sua realidade, é a sua disponibilidade, para que então você comece a guardar por períodos mais extensos. Comece em 30 dias e vai entendendo como esse negócio todo funciona
e depois vai fazendo investimentos mais longos que fatalmente têm maior retorno, isso falando de renda fixa. E como achar esses investimentos para que eu possa avaliar? Aí a gente entra no item 3, bancos, fintechs, corretoras de investimento ou robôs de investimento. Bancos. No seu bancão, Itaú, Bradesco, Santander, Caixa, Banco do Brasil, vai ter a opção investimentos lá na lupinha e você vai conseguir achar a renda fixa lá dentro. Agora, importante, independente de quanto você tem disponível, dificilmente o seu bancão vai te apresentar opções melhores do que as outras opções de instituições que a gente vai ver daqui para frente. Guarda essa informação aí porque você vai perder um pouquinho de tempo para fazer o cadastro nessas instituições, mas elas te trazem melhor retorno com menor valor e menor prazo. Fintechs, Nubank, C6, Banco Inter, essas são até mais fáceis de você identificar e elas inclusive vendem esse produto abertamente nos sites, né? A Nubank anunciando os 100% CDI. Várias vezes eu recebi essa pergunta se valia a pena ou não colocar ali. E mais uma vez, se é o seu primeiro investimento, super vale a pena pagar 100% do CDI, paga muito mais do que a poupança, que é 70% do CDI e muito mais do que a inflação. Então, muito boa opção. Uma boa opção para você que está começando é ir juntando seu dinheiro lá e no futuro passar para uma corretora de investimento. Corretora de investimento. Como uma corretora de imóvel, a corretora de investimento ela atua como uma intermediária entre o mercado financeiro e o investidor. Mais uma vez, para você que está começando, são uma excelente opção para gestão de carteira. Nas corretoras de investimento, no seu primeiro contato, o analista vai te fazer algumas sugestões de carteira que também são super interessantes. Não fica só na renda fixa, tem um pouquinho mais de risco, mas ainda assim você está tendo o suporte de um profissional que foi treinado para aquilo. Eu mesmo utilizo corretoras de investimento até hoje. E aí, como escolher uma boa corretora? XP, BTG, Orama, se você colocar corretoras de investimento no Google, você vai ver várias opções. Os produtos oferecidos entre elas são muito parecidos, mas eu gosto de pensar em 4 pontos quando eu escolho uma corretora de investimentos. Atendimento, e eu te diria que esse é o ponto principal. Quais são as taxas que você vai pagar eventualmente naquela corretora? Plataforma e tecnologia. Se você gostou da visualização da plataforma, se é fácil para você entender o que está sendo apresentado lá. E quando você tiver um pouco mais avançado, as recomendações que aquela corretora está te dando. Eu mesmo, quando comecei, tinha mais de uma corretora e tenho até hoje. Então eu gosto de comparar os produtos que aquele analista está me oferecendo. E quanto eu preciso ter de dinheiro para começar com uma corretora? Ter, você não precisa nada. Agora, na minha experiência, com valores um pouquinho mais elevados, se eu começasse com 5 mil reais, eu recebia um atendimento melhor. E olha que eu já passei por várias corretoras. Robô de investimento. A experiência com o robô de investimento é muito parecida com a experiência com corretora de investimento. A diferença é que é meio que um autosserviço ali. Você vai ter uma série de perguntas que vão delimitar o seu perfil e o robô de investimento vai te fazer algumas sugestões. À medida que você vai adquirindo conhecimento, você também pode ir setando a plataforma de acordo com o seu apetite ao risco, né? Você aumentar um pouquinho mais o nível de risco para também aumentar um pouco mais o retorno. Mas lembrando, o ideal aqui para você que está começando é 100% do CDI. Eu tive experiência com 2 robôs de investimento, eu usei a Monetos e eu usei a Warren e gostei bastante. Acabei não utilizando mais no decorrer da pandemia, mas também porque o meu perfil de investimento é um pouco mais arrojado. Então, povo, consolidando tudo que a gente viu hoje. CDI é uma boa referência para os nossos investimentos. Hoje, o CDI está em 13,15% ao ano. A renda fixa é uma excelente opção para quem está começando. LCIs, LCAs, Tesouro Direto e CDBs e RDBs. Os CDBs geralmente têm prazo mais curto, então é interessante começar por lá. Como começar? Pode ser pelo seu banco, pode ser pela sua fintech, você pode buscar uma corretora de investimento ou um robô de investimento. Na fintech é mais rápido, mais fácil e vai te garantir os 100% do CDI, que já é um bom número para começar. À medida que você for adquirindo mais conhecimento e for aumentando o seu patrimônio, você pode chegar numa corretora de investimento e aumentar a diversificação da sua carteira. O mais importante, investir desse jeito não é almejar o lucro, é construir patrimônio, é entender que isso vai levar anos, mas que você vai ter uma reserva para que você consiga viver com qualidade e tenha tranquilidade de planejar o seu futuro. É isso, povo. Esse foi o vídeo. Muito obrigado a você que ficou até o final. Peço mais uma vez que se ainda não se inscreveu, se inscreva, deixe o seu like aí e, se possível, também compartilhe esse vídeo para que a gente difunda
o planejamento financeiro simplificado. Brigadão e é nóis!